Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero iniciar hoje com vocês uma nova série de mensagens e já pedi para a gente ficar bem quieto. Eu sei que a gente está chegando de um acampamento, sei que a gente está eufórico, né? O pastor voltou, o pai está na casa, né? O pai está on, né? Mas eu quero ministrar uma palavra do seu coração, e é uma série que nós começamos hoje, e o tema dessa nova série é o poder da fé. Grita bem alto: o poder da fé. E eu orei muito, perguntando a Deus qual seria a primeira série do ano, porque o tema desse ano é diligência. E quando Deus falou para mim: você vai começar pregando sobre fé. E quando Deus falou isso, eu rápido já retruquei, né? Deus, fé, o que é que a fé tem a ver com diligência? A gente está vindo aí de um culto da virada pregando diligência, 7 dias pregando diligência, no aniversário da igreja diligência. O que é que isso tem a ver? E ele começou a ministrar muito do meu coração. E algumas das coisas que Deus falou comigo é que para que nós possamos realmente ser diligentes, é necessário a gente andar em fé. Por quê? Porque para ser diligente, você tem que ser perseverante, sim ou não? Sim ou não, gente? Aquele que desiste é diligente? Aquele que começa o ano bem empolgado, mas lá para março, abril, ele começa a já não fazer o que estava fazendo, é diligente? Não, não é. Então, o que é que eu quero falar com isso? É que vão existir momentos nesse ano de 2024, escuta o que eu vou te falar. Estou introduzindo a mensagem, na verdade introduzindo a série toda para você. Nesse ano de 2024, você vai perseverar. Você vai perseverar na alimentação saudável, você vai perseverar no exercício. Estão gostando, gente? Já estou sendo exemplo, viu? O bucho quase indo embora, né? Então, você vai perseverar no exercício, você vai perseverar na leitura da palavra, você vai perseverar na oração, você vai perseverar nos estudos, você vai perseverar com relação à tua vida profissional, a ser um bom pai, em todas as áreas da sua vida. Mas vão existir momentos que as lutas vão ser tão grandes que elas vão querer te parar. E aí nessa hora, para você não desistir, para você continuar sendo diligente, perseverante, só com a fé. Só com a fé. Na força do teu braço, você não vai mais conseguir, porque acabou as forças, acabaram as forças. Você vai estar ali desanimado, fraco. Então, somente através da fé que você vai chegar no final, que você vai conseguir. Então nós vamos, Dalila e eu, começar esse ano com essa primeira série de mensagens, o poder da fé. Por favor, vamos para 1 de Pedro 5,8. Esse é o texto base de hoje. 1 de Pedro 5,6, perdão. Capítulo 5, versículo 6. Vamos ler até o 9. Está aí para vocês? Já. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmes em que, gente? Na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, antes de falar sobre o que é a fé, eu quero começar falando o que não é fé. Diga para quem está ao teu lado: o que não é fé. Gente, fé
não é desejo. Anota isso. Quem gosta de anotar minhas mensagens? Fé não é desejo. Desejar por algo, desejar querer algo, é um passo fundamental para você alcançar os seus objetivos. É um passo importantíssimo para você alcançar os seus sonhos de 2024. Todavia, quando desejamos algo, não significa que eu tenho fé para alcançar esse algo. Você pegou? Nem sempre quando eu desejo algo, eu estou com fé para alcançar esse algo. Em Hebreus de número 11, verso 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que eu já vi elas falando para mim mais ou menos assim: ah, pastor, eu oro, eu sou fiel nos tributos, mas por que Deus não tem dado a minha vitória? Por que as coisas não têm acontecido? Igreja, escuta só. Deus te ama. Fala, Jesus. Deus tem um carro para você. Interesseira. Vou repetir. Deus te ama. Gente, Deus te ama tanto que Ele te ama mais do que você ama a si mesmo. Pega isso. Deus te ama, e agora sim, pode dizer aleluia. E Ele quer te abençoar. Ele quer te dar o carro aí, tá? Todavia, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Um Deus de quê, igreja? A Bíblia diz também lá em Marcos capítulo de número 9, versículo 23, que tudo é possível ao que crer. Tudo é o que, gente? Não diga assim, tudo. Enche a boca, vai. Tudo é possível para aquele que crê. E, gente, escuta só. Pega isso aqui. É a fé que gera o impossível. Olha o que o texto está dizendo. Tudo é o quê? Tudo é o quê, gente? Possível. Agora, tudo é possível para quem? Para quem tem um sonho? Para quem tem um objetivo? Isso é importante, sim ou não? Sim. Mas tudo só é possível para quem tem fé. Então, anota o que eu vou te falar. O que gera o impossível, o que te engravida do impossível, é a fé. É a fé. Dalila e eu estamos cheios de fé para o que Deus já está fazendo em 2024 na morada. Nós já estamos vendo aqui 2 cultos lotados. Já estamos vendo o nosso prédio anexo com a cafeteria, com a nossa loja. A melhor cafeteria da região. Não é do bairro não. A melhor cafeteria da região. As pessoas quiserem tomar um bom café num lugar chique, quiserem fechar um negócio, vamos lá para a Morada Coffee. Vai ser conhecida aqui em toda essa região. Toda essa região. Não é só para a igreja. Nós vamos querer, através da cafeteria, ganhar muitas pessoas para Jesus. E é para isso vamos fazer algo de muita excelência. Tanto na questão do ambiente, como da comida, da alimentação. O nosso kids, nós estamos vendo tudo isso. Os cultos lotados, sua família aqui. Nós já estamos com uma rota de ônibus, passando Bom Jardim, Serrinha. Já queremos mais 2, 3 rotas de ônibus. Vamos sacudir toda essa região. É a promessa de Deus. Mas nós estamos com muita fé. Por quê? Porque quando a gente olha com os nossos olhos, isso parece o quê? Impossível. Mas a fé me engravida do impossível. A fé tem o poder de tornar o impossível em possível. Em Mateus capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus em um barco. Quando veio uma grande tempestade, então eles começaram a gritar lá para Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo? Nós vamos morrer aqui afogados. Aí Jesus responde para eles:
homens de pouca fé. Escuta, com certeza os apóstolos, eles não queriam morrer afogados. Vocês acham que eles queriam morrer afogados? Sim ou não? Não. Mas gente, eles só tinham o desejo. É aqui que eu queria chegar. Eles só tinham o quê? O desejo. O desejo de não querer morrer afogado. Por isso que Jesus disse: homens de pouca fé. Então pega isso. Desejar algo não é ter fé. Segunda explicação, segundo conceito do que não é fé. Fé não é esperança. Muitos cristãos morreram sem alcançar os seus propósitos. Muitos cristãos, infelizmente, morreram sem alcançar os seus sonhos. Por quê? Porque eles tinham muita esperança, mas não tinham fé. Entendam, esperança é um caminho que nos leva à fé. Mas fé não é esperança. Terceiro conceito daquilo que não é fé. Fé não é ter fé em si mesmo. Diga: fé em mim mesmo. Alguns cristãos, eles falham por pensar que fé é acreditar em si mesmo. Fé não é achar que eu sou capaz, que eu posso. Gente, isso é muito importante. Quer que eu disse? Quer que eu falei? Isso é muito importante. Você tem que ter realmente essas características de acreditar em si. Mas isso não é fé. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Então, fé é dizer para Deus, fé é dizer para Jesus que sem Ele você não consegue. Foi isso que Moisés disse para Deus. Moisés falou para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, me mata. Porque eu sei que só funciona se o Senhor estiver comigo. Ou seja, a minha fé, a nossa fé deve estar somente em Deus. Agora, escuta só, anota o que eu vou te falar. Fé é acreditar na palavra de Deus. Fé é declarar a palavra de Deus. Fé é praticar a palavra de Deus. Pega o que eu vou te falar agora. Quando você for pedir algo a Deus, quem aqui tem sonhos para 2024? Quem tem projetos para 2024? Quem já está orando por isso? Quem já está orando aí? Quem já está orando? Então, quando você for orar e continuar orando por os teus projetos de 2024, separe versículos bíblicos que dão base para essa oração, que dão base para esse pedido. Por que eu estou te falando isso? Em primeiro lugar, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito que Deus vela para cumprir a palavra dele. Deus vela para o quê, gente? Não, melhor, Deus vela para o quê? Cumprir a palavra dele. Então pensa comigo, quando você está orando a palavra de Deus, isso significa que Deus, permita-me falar assim, e eu vou falar dessa forma para você entender que Deus é obrigado a fazer aquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a palavra dele. A palavra dele. Vamos falar de algo que todos vocês conhecem. A Bíblia diz que quando eu sou fiel no dízimo, o próprio Deus fala assim, ó, pode fazer prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Então, quando você tem um projeto, você procura na Bíblia versículos bíblicos que falam sobre a concretização daquele projeto, que falam que aquele projeto é um projeto realmente de
escreve num papel, cola no espelho do banheiro, ou coloca como papel parede aqui do teu celular, e fica orando, declarando isso todas as vezes que você estiver no seu tempo de oração, lendo a Bíblia, que você for orar sobre os seus projetos, declara a palavra de Deus, porque Deus vela para cumprir a palavra dele na nossa vida. Agora, segundo motivo para você separar versículos bíblicos, porque quando você tem base bíblica para os teus pedidos, sempre que vier um pensamento de incredulidade, fica bem mais fácil de você repreender aquele pensamento. Por quê? Porque você não está orando um projeto seu, você está orando um projeto da palavra de Deus. Então quando o diabo lançar na sua mente, por exemplo, você está orando por uma cura, você está lá orando por uma cura. Deus, a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus já levou todas as minhas enfermidades, então eu tomo posse da minha cura, porque Jesus já levou. Aí passa um dia, passa dois, passa um mês e você só piora. Aí vai vir o quê? Pensamentos de incredulidade, de dúvida. E aí fica mais fácil você combater esses pensamentos. Por quê? Porque quando eles vierem, você vai dizer assim: não, eu não vou deixar de crer, porque a Bíblia me garante que Jesus tem o poder de me curar. Então, sempre que você for pedir algo a Deus, separe versículos da palavra de Deus. Agora, fé é você agir em cima do que diz a palavra. Eu falei para você que fé é acreditar na palavra. Eu falei para você que fé é declarar a palavra. Eu falei para você que fé é praticar a palavra. E agora eu quero dizer para você que fé é agir em cima do que diz a palavra. Deixa eu te explicar isso. Se a Bíblia diz que Jesus já levou as suas enfermidades, é com essa certeza que você vai agir. Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é com essa certeza que eu vou agir. Jesus disse para os discípulos no barco, como eu falei para vocês: homens de pouca fé. Segundo porquê Jesus falou isso para eles. Gente, Jesus falou isso para eles porque antes de entrarem no barco, Jesus já tinha liberado uma palavra. Jesus tinha dito assim para eles: ó, nós vamos para o outro lado da margem. E aí Jesus entrou no barco e foi dormir. Foi o que, gente? Foi dormir. E aí a Bíblia diz que veio o que? Uma tempestade. E o barco começa a balançar, entrar água. Aí os apóstolos começam a ficar aflitos. Eu fico imaginando, eles querem tirar água do barco. E aí Pedro olha assim para João e fala assim: tá, não, vamos acordar o homem. Aí João disse assim: eu não tenho coragem não, ele está dormindo ali tão tranquilo. Aí Pedro: pois deixa que eu vou lá. Aí Pedro bate nele assim e fala assim: ó Jesus, nós vamos morrer, só não está nem aí. Jesus, eu acredito que ele levanta assim com um sorriso no rosto, mas um sorriso meio amarelo, e fala assim: gente, vou te contar, viu? Vocês são difíceis. Ô povinho de pouca fé. A Bíblia diz que ele repreende o vento, manda o mar se acalmar e a tempestade passa. Então, segundo porquê Jesus chama aqueles homens de pessoas de pouca fé. Se Jesus já tinha liberado uma palavra, eles tinham que agir em cima daquela palavra. Não era para eles ficarem apavorados. Então escute só, eu vim profetizar algo na sua vida. Por favor, erga sua mão direita no céu.
Se Jesus já liberou uma palavra para você sobre 2024, não fique apavorado diante das situações adversas que possam se levantar. Ande, haja, se mova em cima do que Deus tem falado a teu respeito para esse ano. Eu vim dizer, vai dar tudo certo, o milagre vai acontecer, porque Deus vela para cumprir a palavra dele. Só quem entende isso, pelo amor de Deus, se manifesta. Fala assim comigo, diga assim: eu não vou parar, mesmo que a tempestade se levante, porque eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus para esse ano aí? Quem tem? Quem tem? E se a tempestade se levantar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vai parar. Você vai continuar agindo, fazendo, falando, tendo atitudes em cima da palavra que Deus liberou. Deus falou pra gente: vocês vão crescer esse ano, que quando chegar no final do ano vocês vão estar assustados com o crescimento. Então bora alugar o prédio do lado. Bora alugar o prédio. Você, para crescer tem que ter espaço. Vocês estão me entendendo? Você tem que ter atitudes em cima. Olha para mim, ei, não deixe tua mente devagar. Você tem que ter atitudes em cima daquilo que Deus tem falado para você nesse ano. Por mais que comece a dar tudo errado, você vai continuar andando em cima do que Deus falou para você. Às vezes vem um frio na barriga, é natural, mas você vai continuar andando, agindo, fazendo em cima daquilo que Deus tem liberado para você nesse ano. Vamos voltar para 1 de Pedro 5,6. O versículo 6 diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, mais uma vez aqui nós temos que aprender que eu devo reconhecer que sem Deus eu não vou conseguir. Agora, o versículo 6 também diz: para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Gente, Deus quer te exaltar. Não, só alguns entenderam. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui mesmo? Eu estou sendo profeta sobre a tua vida. Então quando for uma palavra de vitória, pega ela aí, gente. E quando for carão também pega. Então, vou te repetir: Deus quer te exaltar. Não, vou repetir de novo: Deus vai te exaltar. Esse é um ano de Deus te exaltar na terra. Esse é um ano de Deus te surpreender no meio da tua família, no teu trabalho, na escola, na faculdade, na empresa. Deus vai te surpreender. Gente, Deus quer o seu povo nas melhores faculdades, nos melhores empregos, em boas casas, um casamento feliz. Deus quer você e eu livre da prostituição, da pornografia, das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, de tudo aquilo que destrói nosso corpo. Deus quer você livre da inveja, da fofoca. Deus quer você e eu livre do pecado. Deus quer te abençoar. Escuta, quando o texto fala humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele te exalte, não significa que Deus quer te humilhar. Deus não quer humilhar ninguém, gente. Agora, quando você se humilha no sentido de reconhecer a soberania de Deus, Deus te exalta. Você não entendeu? Vou repetir. Quando você se humilha no sentido de reconhecer que sem Deus você não é nada, você não pode, aí Deus começa a te exaltar. É sobre isso, gente. Então fala para quem está ao teu lado: o prazer de Deus é te exaltar. Não, fala para um crente aí, irmão, porque aquele pé tem que encostar quando escuta um negócio desse, ele dá uma rasgada de glória, ele pula da cadeira. Procura um crente perto de ti. Procura, diga assim: Deus deseja te exaltar. Fala: o prazer de Deus. Fala: o prazer de Deus é que você acabe 2024 muito melhor do que você está começando.
Não, tem algum crente aqui, irmão? Tem alguém pentecostal? Tem alguém que entende o que eu estou pregando? Esse é o ano que Deus vai exaltar. Deus proverá quando a sequia faria falta, quando a minha força se esgotar. Diga! Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Agora, por favor, vejamos o versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diga assim: lançando sobre Deus todas as minhas ansiedades. Veja aqui que a Bíblia está nos ensinando como usar a nossa fé. O texto está te ensinando como você usar a fé. Primeiro, reconheça que Deus tem o poder de cuidar de tudo. Deus tem o poder de cuidar de tudo. Segundo, entregue a Ele todas as suas preocupações. Entregue a Ele toda a tua ansiedade. Agora, uma vez que você entregar toda a ansiedade ao Senhor, não a pegue de volta, achando que está demorando, querendo fazer algo no lugar de Deus, porque as coisas não estão acontecendo como você esperava. Igreja, a fé, ela entra em ação nesse momento que o diabo lança na nossa mente: será que vai dar certo? Está piorando, está dando tudo errado. É nessa hora que a fé entra em ação. Gente, as maiores conquistas minhas e da pastora, inclusive uma agora em janeiro, esse mês, foi quando tudo fechou, quando todas as respostas eram negativas. Eu lembro, eu estava dentro do carro com ela, falei assim: amor, chegou a hora da vitória. Deus destravou. Deus acabou de destravar. Por quê? Porque tudo está dando errado. Falei isso para ela. No outro dia de manhã, Deus selou a vitória. Deus selou a vitória. E, gente, era algo que só Deus podia fazer. Só Deus podia fazer. Então pega isso, pega isso. Eu estou te dando o checkmate. Permita-me essa expressão: eu estou te dando o pulo do gato. É na hora que tudo está dando errado, que só é notícia negativa, que só é porta fechada, que a angústia bate na porta do coração. É nessa hora que você tem que olhar assim para você mesmo e dizer: chegou a hora da vitória. Chegou a hora da vitória. É nessa hora, irmão, que quando você faz isso, os céus param e olham. Deus, Ele acabou de ter uma atitude de fé. E aí, gente, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quando você, em meio à tempestade, em meio a tudo que está dando errado, tem uma atitude de fé, os céus param e se abrem e dizem: abençoa o Diego, abençoa a Dalila, abençoa o Roberto, abençoa o Lucas, abençoa, porque ele teve uma atitude de fé. E tudo que é impossível se torna. Igreja, a fé, ela entra em ação nesse momento. Momento que o diabo lança na tua mente que nada vai acontecer. É nessa hora que você fala com muita ousadia e com uma fé que eu chamo ela
de fé agressiva. Fé o que, gente? É nessa hora que, quando tudo está dando errado, você diz assim: acabou de ser resolvido. Aqui na Morada a gente explica que fé é assim, ó. Fé é dar um passo sem ter chão, crendo que quando eu colocar o pé, antes dele pisar, Deus providencia o chão. Fé é isso, ó. Vai ter o chão. Fé não é eu vejo o chão para poder andar. Não. É mesmo não tendo o chão, eu vou lá e ando, porque Deus vai providenciar o chão. É sobre isso. Então é no momento que o diabo lança a mentira: acabou, não tem mais jeito, tá dando tudo errado. É nessa hora que você se levanta com uma fé agressiva e diz: acabou de ser resolvido, a porta acabou de se abrir, acabei de ficar curado, o milagre acabou de ser enviado do céu. Então é nessa hora que tu tá dando errado, que você começa a louvar a Deus, fica declarando a palavra e dizendo: a minha vitória acabou de ser assinada no céu. Eu lembro que há cerca, tô ficando velho, há cerca de 23, 28, não, vou parar por aqui, mais de 28 anos atrás. Falar em ficar velho, domingo é meu aniversário, gente, tá? Tô aqui, viu? Tô bem facinho para ganhar presente. Você acha por que eu voltei de férias antes do meu aniversário? Não sou bobo não, irmão. Então escuta. Eu lembro que há cerca de 28 anos, bota mais um pouquinho de anos aí, tá? Vamos parar no 28. 28 anos atrás, eu comecei a ficar sem voz. E chegou um período que, além de ficar sem voz, eu comecei a cuspir muito sangue. Então, meus pais me levaram no médico. E o médico disse que eu estava com um nódulo na corda vocal. E ele falou que eu não podia mais pregar. Na época eu dava aula em seminários de teologia, eu não podia mais dar aula. E eu saí daquele consultório muito triste, muito abalado mesmo, gente. E eu lembro que aquele consultório era ali próximo ao shopping Benfica. Eu atravesso ali, eu nem sei se ali já ainda é João Pessoa, eu acho que não é Carapininha, né? Eu atravesso ali aquela avenida para pegar o Itaoca, né? Eu morava aqui no Montese, para pegar o Itaoca para voltar para casa. E, gente, quando eu chego na parada do ônibus, eu, com aquela angústia, com aquela tristeza, aí eu falei assim: Senhor, mas a tua palavra fala que Jesus já levou todas as minhas enfermidades. Então eu não aceito isso que o médico acabou de falar, que eu não posso mais pregar. Irmãos, eu comecei a falar bem alto. A calçada estava lotada, irmão, às 5 horas da tarde, o povo voltando do trabalho para casa. A calçada da parada de ônibus estava lotada. E eu comecei a andar na calçada, de um lado para o outro, irmão. Mas assim, irmão, eu andava assim, uns 5 a 7 metros, de um lado para o outro, assim, e mexendo os braços, e falando, e gritando: eu não aceito, eu tomo posse da minha cura, eu não vou parar de pregar. Irmão, eu não parei de pregar um dia sequer. E a voz que falhava começou a não falhar mais, e o sangue que cuspia não tinha mais. Eu volto no médico, ele pede para repetir o exame. O que é que acontece? O nódulo sumiu. O nódulo sumiu.
Eu lembro muito bem da cara do doutor. Era Tiago o nome dele. Ele olha assim para mim e falou assim: Daniel, eu não estou entendendo nada, mas não tem mais nódulo. Eu tinha que operar você, não precisa mais operar. O nódulo sumiu. Por quê, irmãos? Eu saí dali muito aflito. Mas é na hora que a aflição bate na porta, é na hora que a notícia ruim chega, que você usa a fé, que eu chamo de fé agressiva. Eu não aceito, Senhor, essa enfermidade, eu não aceito essa situação, porque a tua palavra fala assim, assim e assim. E foi nessa hora que os céus se abriram e o impossível se tornou possível na minha vida. É na hora da aflição, gente, pega isso, é na hora que está dando tudo errado que o milagre está às portas. Basta só você ter um passo de fé. Só mais um, pastor, mas eu já estou há 1 ano orando, há 2 anos. Só mais um. É nessa hora que o milagre vai ser liberado do céu. Fala para quem está ao teu lado: fé agressiva. Veja só o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, quem, gente? O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ei, escuta, a Bíblia está dizendo que o diabo quer colocar pecado na tua vida. O diabo quer colocar derrota na tua vida, no teu caminho. O diabo quer colocar pensamentos de dúvida na tua mente. Todavia, o versículo 9 diz assim, olha o 9, ó. Resistam-lhe, permanecendo como firmes na fé. O diabo vai ficar lançando pensamentos de derrota, de incredulidade, de medo, de dúvida. Mas aí o versículo 9 diz: resista. Resista como, gente? Na sua fé, na sua força. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Resistam ao diabo como, gente? Como é que está escrito aí? Permanecendo firmes na fé. Eu lembro que quando eu estava iniciando a faculdade de teologia, eu comecei a passar mal com fortes dores de cabeça, constantes. E me levaram ao médico, meus pais me levaram ao médico. E eu recebi um diagnóstico de uma doença chamada disritmia cerebral. Se você pesquisar, não pesquisa agora não, senão você vai perder a mensagem. Se você pesquisar, essa doença não tem cura. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fui orar. Meus pais oraram, todo mundo que era próximo de mim começou a orar, porque é uma doença que não tem cura. E passou a primeira semana, eu não fui curado. Passou o primeiro mês, não fui curado. Passaram-se meses. E eu, além de não ser curado, eu só piorava. As dores de cabeça eram infernais. Eu já estava tomando remédio de tarja preta de 8 em 8 horas. Eu não tinha mais vida social, porque em qualquer lugar eu podia passar mal. Eu tinha que ser trancado dentro de um quarto escuro, que não podia entrar uma flecha de luz. Essa era a minha vida aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, essa era a minha vida. E eu orava, e quanto mais eu orava, eu só piorava. Quanto mais minha família orava, eu só piorava. Virou o ano, eu não fui curado. E eu lembro que chegou uma época como essa, carnaval. E como os jovens acabaram de sair, naquela época as igrejas tinham a cultura de fazer acampamento, retiro espiritual no carnaval. Hoje ninguém faz mais, porque os caras aí entenderam isso, os donos de sítio, né? Aí um sítio que é R$1.000, eles alugam por 20 mil. Só que aí os bobão perderam, igreja nenhuma mais faz retiro no carnaval. Então tudo aí com a mão na cabeça.
E eu lembro que a gente estava indo para um retiro desse. E aí meus pais me levaram na frente, porque eu não tinha mais vida social, gente. Eu não fui no ônibus, porque eu podia passar mal no ônibus. E irmãos, permitam-me falar assim, dito e feito, eu passei mal dentro do carro do meu pai, indo para o acampamento. Tive uma crise horrível. E meu pai já acelerou, já correu. E cheguei lá nesse local do acampamento. E pegaram toalhas, pegaram lençol. Além de fechar as janelas, colocaram nas janelas. E tranca tudo, coloca lençol e toalha debaixo das portas assim, porque não podia entrar nada de luz. Nada de luz. E eu olhando toda aquela situação e passando muito mal. Depois que todo mundo saiu do quarto e me deixou lá sozinho, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Olha como eu estou. E eu falei assim, Deus, eu cresci ouvindo da minha família que o Senhor me chamou para ser pastor. Eu larguei, abri mão de tudo. Larguei faculdade que eu sonhava, projetos que eu tinha, humanos meus, para seguir a tua vontade. Agora, Deus, me explica como é que eu posso ser pastor se nem vida social eu tenho. Aí eu falei assim para ele, hoje basta. Irmãos, eu andava com uma sacolinha de remédios. Não era um, eram vários. Andava com uma sacolinha de remédios. Naquela época não tinha celular que você colocava os horários do remédio e despertava para você. Não, cada remédio na caixa do remédio tinha os horários para eu tomar. Eu tinha que ficar olhando sempre. E eu peguei, irmãos, aquela caixa de remédios, passando muito mal. Eu acendi a luz do banheiro daquele quarto e eu fui até o vaso sanitário. Eu falei assim, ó, para Deus, hoje é o pior dia da minha vida. Hoje é o pior dia dessa enfermidade. Mas eu tenho certeza que também é o dia da minha cura. Irmãos, eu comecei a jogar todos os remédios, quebrando assim. Irmãos, eu não peguei e joguei as caixas. Eu fiz questão de tirar um por um e jogar dentro daquele vaso sanitário. E gente, depois eu dei descarga. Olha aqui para mim. Não passou 10 minutos, eu saí do quarto. Quando eu saí do quarto, todo mundo desesperado, perguntando o que eu estava fazendo ali. E eu disse, eu não estou sentindo mais nada. Voltei para os meus médicos, eram 3 médicos que cuidavam de mim. Voltei para os meus médicos e eles disseram assim, eu não posso dizer outra coisa. Esses disseram, nós não podemos dizer outra coisa que não seja o nome milagre. É na hora que tudo está dando errado que você coloca a tua fé em ação. Não importa se você orou um mês, não importa se você orou vários meses, não desista, não desista. É na hora que a notícia ruim chega, é na hora que o pior dia da tua vida está acontecendo, é nessa hora que Deus opera o milagre. 2024 é o ano da diligência, e pela fé você vai viver o melhor da sua vida. Se você crer, dá um salto nessa cadeira. Quando que era difícil se torna Canta, morada. impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz Cante. foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando
Deus com Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Por favor, eu quero que você coloque suas mãos no seu coração. Eu quero que você faça uma oração agora. E essa oração vai ser uma oração onde você vai agir de forma agressiva. Eu sei que existem coisas na tua vida que tem roubado a tua alegria, tem te preocupado e até tem balançado a tua fé. Mas hoje eu te ensinei nessa parte 1 da série O Poder da Fé, que a fé, ela tem o poder de gerar o impossível sendo possível na tua vida. Então eu quero agora que, independente de você não saber, não lembrar onde está o versículo bíblico, mas eu quero que você ore e fale: Deus, eu sei que está escrito assim na Bíblia, porque eu já li, eu já ouvi falar. E comece a orar declarando a palavra de Deus em cima do seu pedido, em cima dessa situação. Porque juntos, hoje é o dia de Deus mudar a tua história. Hoje é o dia do milagre ser entregue. Hoje é o dia da porta se abrir. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da provisão. Hoje é o dia de Deus salvar o esposo, salvar o filho. Hoje é o dia da vitória. Creia nisso. Creia nisso. Erga as duas mãos agora ao céu e diga assim: Senhor, eu creio de todo o meu coração que hoje é o dia do Senhor mudar essa situação, porque está escrito que tudo, mais uma vez, tudo é possível para aquele que crê em ti. Então ore agora com muita ousadia, ore agora bem alto, ore, abra sua boca, movimente seus braços, seja agora agressivo na tua fé, seja agora ousado com a tua oração. Os instrumentos tocam, o voz profética canta, e você ora em fé. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.